Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos guie no dia de hoje. Estamos aqui, hoje é um domingo de Páscoa. Hoje é um domingo de Páscoa, é algo que nós trazemos para as nossas reflexões este momento, essa data, com muita propriedade, com muito amor, sempre à luz da doutrina espírita, relembrando que Jesus é um espírito de uma grandeza imensa. É o coordenador do nosso orbe, é ele um trabalhador ativo na seara dos planos maiores dos espíritos crísticos, junto a outros tantos trabalhadores. É ele quem nos impulsiona. Ele é o motivo de que nós tentemos ser melhor a cada dia. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o espírito mais perfeito que já passou na Terra? Que modelo nós temos para seguir? E aí os espíritos nos respondem bem simples: Jesus. E aí Kardec vai lá e completa: modelo e guia da humanidade. Então, modelo é aquilo que nós temos como um sonho a conquistar, uma meta até que nós possamos olhar e dizer: é assim que eu quero ser. Lógico que nós não vamos ser isto, e aí vem a doutrina espírita nos auxiliar. Não é numa encarnação, não é duas, não é três, são processos. Nós vamos colocar aqui um pouquinho na fala de Leon Denis esse contexto, muito rapidamente, mas é preciso que a gente, antes de mais nada, agradecendo aos companheiros pelas congratulações do dia de hoje, antes de mais nada, lembremos: somos seres imortais, temos a vida e o progresso pela frente. Então, nos coloquemos a par deste momento tão grandioso, tão difícil da humanidade, mas tão grandioso. Então, nós vamos aqui, já nesse minuto, parar, fazer uma reflexão com a página de hoje do nosso livro Pão Nosso, né? É o item 90, O Trabalhador Divino. Emmanuel, por Chico Xavier, inicia-se: o Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas 3,17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor, ou seja, aquele que anunciou o Cristo, designou-o por trabalhador, atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardava o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se
ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos nós, todos vós, que viveis empenhados nos serviços terrestres, ou seja, falando a todos nós, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. É oportuno a mensagem de hoje, muito oportuna. Que nós meditemos nesse trabalhador divino, que nós nos coloquemos ao seu trabalho e que não nos toldem, que não nos parem, que não nos deixem parar, nem as dificuldades e nem as ingratidões. E é assim, iniciando as nossas tarefas, nossas pequeninas tarefas, mas com o coração cheio de alegria, por tentar, não ouso dizer fazer, mas por tentar divulgar a doutrina espírita, por tentar entender o Evangelho do Cristo, por tentar ser melhor. Que nós todos nos coloquemos nessa grande tentativa que é o Evangelho, de fazer com que a humanidade busque, a fim de que um dia o Evangelho se torne sólido em nossas vidas. E aí deixaremos de tentar e passaremos a fazer, com consciência, com amor, com alegria. No momento, Senhor, Cristo amado Jesus, no dia da tua ressurreição diante dos homens, desse corpo que nós consideramos perecível agora, mas que após a passagem será imperecível. Que não o maculemos com as nossas indecisões, com os nossos medos. Que levemos nesse corpo imperecível, que é o espírito e o perispírito, as decisões amorosas, corretas e seguras. E só o fazemos, Senhor, porque Tu, como bom pastor, como bom amigo, nos envia os amigos espirituais a nos auxiliar, que os nossos ouvidos estejam atentos. Assim, Mestre Divino, na manhã de hoje, nós vos pedimos permissão para iniciar o estudo do Evangelho. Aos amigos protetores do Grupo Espírita Fonte Viva e coordenadores, nós vos rogamos que a nossa palavra seja em acordo com os vossos pensamentos, com as vossas ideias, e que em cada lar, em cada coração, seja feita a tua bondade, o teu amor e o teu carinho. Paz nos seja hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia novamente. Nós estamos aqui com o WhatsApp também aberto, né? Se por acaso alguém quiser colocar alguma informação, em vez de ser no Facebook, coloque no WhatsApp. Eu estou aqui olhando as informações, ele está aqui aberto no computador. Se alguém por acaso, Ronaldo, essa questão assim, nós vamos, dentro das nossas limitações tecnológicas, né? Dentro das nossas limitações tecnológicas, se por acaso assim, Ronaldo, não ficou respondida a minha pergunta tal. Gente, me perdoe, mas é que eu não consegui assimilar aqui com aqui. Mas vamos nós nos tentando trabalhar dessa forma. E na manhã de hoje, nós vamos trabalhar, conforme havia informado, o Evangelho começando
no seu item 23 do capítulo 5, os tormentos voluntários. Allan Kardec, ele tem uma preocupação nesse capítulo 5. A gente foi montando o estudo nessa semana e de repente nós nos pegamos em determinado ponto de Leon Denis, né, trabalhando sobre a dor, e passamos 3, 4 dias. E aí quando nós ousamos entrar no Evangelho, nós observamos que tínhamos entendido a coisa da maneira errada. É preciso ter muita atenção e muito carinho com o Evangelho. Ele nos abrirá a nós portas inconcebíveis da gente pensar. Mas é preciso que a gente tenha atenção. E aí vou colocar aqui o que nos chamou a atenção nesse capítulo e nós vamos continuar o estudo. Os tormentos voluntários, item 23, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando sobre bem-aventurados aflitos. Ele diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, vírgula, poderia ele, vírgula, pelo menos, vírgula, gozar de relativa felicidade, vírgula, se não as procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostrará ávido de tudo que agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, nós estamos falando de tormentos voluntários, o que nós, homens, ao longo da vida, não teríamos que passar, mas pela nossa incúria, pelas nossas situações pessoais, nós vamos lá e buscamos para nós, que não precisávamos. Então é disso que Allan Kardec vai tratar nesse capítulo. E ele continua aqui, ou melhor, o espírito amigo que faz a mensagem. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, ou seja, que tormentos não são maiores do que a inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente felicitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação, ou seja, todo o incentivo, toda a busca dele, para ele, se resume em eclipsar, ou seja, a apagar os que lhe estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E,
não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fénelon, Lyon, 1860. Aí ele vai para o segundo termo. Então temos tormentos voluntários. Ou seja, o que é que nós temos buscado para nós, né? O que é que nós temos buscado para nós que não era para passarmos, mas pelos nossos acendramentos, pelos nossos quereres pessoais, acabamos entrando numa outra seara. A desgraça real. Agora vamos diferenciar o que são os tormentos voluntários da desgraça real. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-nos que quase toda a gente se engana, e que a desgraça não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no férito que acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejava envolver-se em púrpura, e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas outras coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Então, aí a gente lembra de Paulo que a gente conversou na semana passada, né? Ainda que eu falasse todas as línguas, e até mesmo a língua dos anjos, sem amor eu não seria, a gente entende quando nosso irmão aqui, Delfina de Gerardin, nossa irmã, coloca na desgraça na linguagem humana. E aí a gente vai perguntar, e na linguagem dos anjos, o que seria? Na linguagem de Deus, o que seria desgraça real? Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio ato. O ato não é a desgraça. A desgraça é as consequências de um ato. Aí está a desgraça real. Porque ali naquele momento pode ser duas pessoas realizando um ato. Mas quantas pessoas estão ligadas a essas duas pessoas? Quantas pessoas vão sofrer? O que vai acontecer após esse ato que nós culminarmos errôneo e em desalinho com a lei de Deus? Essa é a desgraça real. Porque o fato em si, não, o fato ocorreu. Quais as consequências dele? Aí está a desgraça. A desgraça real, segundo os espíritos. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Não adianta julgar um ato sem saber qual será a consequência. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer e ver, vai gerar isso. Vou fazer um bolo. A receita me diz lá, coloque 2 copos de trigo. Eu falo, vou colocar 1. Aí o bolo, eu falei assim, mas lá embaixo tem uma nota, coloque 2. Se colocar 1, o bolo vai solar. Eu falei, não vai nada. Aí o bolo solou. Aí eu me irrito. Aí eu me irrito com o meu irmão, eu me irrito com o meu vizinho, porque aí vão gerando consequências de um ato que era simples. Eu cumpriria aquilo ali, o bolo ficaria tranquilo, eu sentaria, comeria, mas não. Eu estou colocando algo bem simples. Não vou entrar, como ele diz aqui, nos andrajos sociais. Não precisamos entrar nos andrajos sociais. Vamos olhar a nossa sociedade e nós vamos conseguir conceber isso.
preciso de nós espíritas a compreensão da vida maior. Quando lemos o livro dos Espíritos, nós temos noção perfeita do que devemos e do que não devemos fazer. Quando lemos a Bíblia, temos noção perfeita do que devemos e do que não devemos fazer. Quando lemos o Bhagavad Gita, que é o livro dos hindus, nós temos noção perfeita do que devemos e não devemos fazer. Pergunta 621 do livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se eu cumpro um ato que é em desalinho com a lei divina, fatalmente, e isso não tem por onde eu correr, não é uma questão de, olha, isso não vai acontecer. Não, você cometeu um ato, ele tem uma consequência. Aí está a desgraça real. Existe um fato, eu cometi um erro, esse erro tem consequências. As consequências, não serei só eu que vou sofrer, serão muitas pessoas. Algo que é inerente a mim, que eu poderia ter resolvido, eu comecei a jogar às costas dos outros. Aí está a desgraça real. Né? Diferente dos tormentos voluntários. Nos tormentos voluntários, eu arrumo, como diria o nosso amigo Alberto Almeida, a encrenca, mas só eu sofro. Eu só tenho que reclamar de mim. Na desgraça real, eu arrumo a encrenca para mim e arrumo ainda para os outros. Então ele vai dizer, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Delfina de Girardin vai dizer, nesse contexto aqui, algo que a gente deixa passar. Assim, a gente leria, iria embora. Esperai, vós que chorais. Ou seja, no Bem-aventurados aflitos, quando a gente coloca esse posicionamento, é preciso lembrar que Jesus está falando àqueles que naquele momento estão ressarcindo seus débitos, mas que eles tenham resignação. Esperai, sejam resignados. Vós que chorais, sejam resignados, sejam fortes, sejam corajosos, porque o que vocês estão passando agora é um acerto com a lei divina, é um acerto com você, mas terás trabalhos maiores no futuro, bons trabalhos. Lembra do trabalhador divino, da nossa página do Pão Nosso? Lembra dele, né? É no trabalho, na pá rústica, está sempre na mão ali, pronto para trabalhar. Então, por maiores que sejam as dores, mas eu estou pronto para trabalhar. Eu estou pronto para entender o que está acontecendo. Então, esperai. Tremei, vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana. Não se foge ao destino. E as provações credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreita o repouso ilusório, para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada
pela indiferença e pelo egoísmo. Já dissemos aqui algumas vezes que o maior mal da humanidade é a indiferença moral. É com o outro, não é comigo, então não vou me preocupar. O outro é meu irmão diante da lei de amor. O outro, ele está pedindo e clamando o socorro e misericórdia. E como eu olho? Com desdém? Isso é com ele, não é comigo. Esse é o grande fator que a sociedade atual, e não sou eu que digo, é Allan Kardec quem o diz, quando perguntado no livro dos Espíritos qual é a maior virtude, ele vai dizer, é a total abnegação. E o maior dos defeitos, a indiferença moral. Está em O Livro dos Espíritos, nós lemos aqui na semana retrasada. Então, a nossa dificuldade é indiferença e egoísmo. São duas coisas que têm caminhado conosco, que a gente tem que começar a tirar. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob o verdadeiro prisma, a verdade e o erro. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que não lhes pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Então, o que seriam as armas, no nosso dizer? O que seriam as bagagens? O que seriam os uniformes? As armas são aquilo que Deus nos deu. Quando a gente fala arma, dá uma ideia de violência. Mas eu vou armar, vou ali para fora e vou armar uma casa montada. Uma casa desmontada. Vamos lá, supor que eu recebi os pedaços da casa e tenho que ir lá armar. Eu tenho que construir. Então, que construções eu trouxe do passado para poder utilizar agora? Mas mais do que isso, que bagagens, ou seja, dentro destas construções, o que está lá? Por final, o uniforme, a minha vestimenta. Então eu tenho o meu espírito e o que eu construí nele. É isso que eu trago para poder continuar aqui. E aí, quando eu desencarnar, quando eu encontrar a vida maior, eu vou pegar toda a bagagem anterior, vou ver se eu melhorei ela, né? Se retirei aquelas bagagens que eu já não preciso mais delas, como o ódio, o vício, a inveja, o ciúme, a arrogância, a estupidez, a ignorância, eu já tirei elas, que bom. Coloquei nela o que mais? Fé, coragem, amor, disposição de ajudar, clemência, misericórdia. Opa, minha bagagem melhorou. Mudei minha bagagem. E o uniforme? O uniforme saiu todo roto, todo estragado, mas eu consegui fazer com que nisso eu fosse dando uns serzidinhos aqui, uns serzidinhos ali, troquei um botãozinho, eu fui trabalhando ele na medida que eu podia. Quando eu tirar esse uniforme, que é a vestimenta física, e olhar a minha bagagem e dizer, opa, tá melhor. Que bom. É essa a nossa conquista. E aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 862, e ele diz assim: pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso uma fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiserdes dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida.
é que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e resignação. Aí vamos lá de novo. Lá em Delfino de Girardin, nós tínhamos no Fénelon, nós tínhamos um entretanto. Lá vem o entretanto de novo. Lá vem o entretanto de novo. Não creiais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Lá nos Tormentos Voluntários, o nosso irmão Fénelon vem falar que nós chegamos a determinadas questões em nossas vidas, determinadas dificuldades, por incúria nossa. E aqui no Livro dos Espíritos vem colocar, resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretende atravessar a nado o rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito. Quase sempre obteria o homem bom êxito. Se só tentasse o que estivesse em relação com suas faculdades. O que o perde são seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, seria bom operário e ganharia honestamente a vida. Mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar no lugar que lhe compete. Nós vamos ler uma segunda pergunta, para voltarmos nesse ponto aqui. Para todos haveria um lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar no lugar que lhe compete. Leon Denis, no Problema do Ser, vai dizer que todos nós, do mais ínfimo espírito que está no aprendizado da vida espiritual, até aquele que tem um alto grau, todos sem exceção, têm o seu lugar de importância na criação do universo. Nenhum é mais do que o outro. A diferença foi o esforço que fizeram em aprender. Na medida que correspondem a esses esforços, alcançam maior conhecimento. Daí a lei do progresso ser contínua, ser uma estrada contínua. Aquilo que eu aprendi na anterior reflete-se na segunda em acréscimo. Aquilo que vai para a terceira, e vai indo esse contexto. É preciso contextualizar essa linha sublime de amor. É preciso contextualizar. Leon Denis vai colocando no Problema do Ser isso muito paulatinamente. Ele vai colocando parágrafo por parágrafo. Precisaríamos de 2 meses aqui, no mínimo, para decifrar cada parágrafo. Tão interessante. Ele coloca de uma forma poética, mas quando poética filosófica, ele usa a poesia para falar da filosofia. E aí a gente vai entendendo ponto a ponto esse contexto. Então ele diz, no 863, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? E não se acha submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Então temos 3 coisas aqui. Costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? Primeiro. E não se acha ele submetido à direção da opinião geral? Segundo. Quanto à escolha de suas ocupações? Terceiro, o que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? Os espíritos vão responder. São os homens
e não Deus quem fez os costumes sociais. São os homens e não Deus quem fez os costumes sociais. Se a eles se submetem, é porque lhes convém. Então, se eu entro dentro dos costumes sociais, é porque aquilo me convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Por que então se queixam? Falece-lhes a razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os fazem preferirem morrer a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhe levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariosamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, algumas condições nossas na vida são muito interessantes. Nós somos, às vezes, confrontados com um conforto maior. E a gente diz, opa, beleza, eu quero. Mas você vai ter que fazer isso, isso, isso. Mas peraí, isso aí contraria o meu pensamento, contraria minhas ideias. Pois é, mas aí você não vai ter isso. Se você quiser essa ascensão, você vai ter que cumprir com isso. Não, muito obrigado. Eu prefiro continuar onde estou. Honesto, sincero, vivo, com menos, mas com a minha liberdade de consciência correta com Deus. Não, mas não é ilegal, eu entendo, mas fere a minha condição de liberdade de consciência. Esse é o grande desafio que nós temos no dia de hoje. Esse é um grande desafio. Confrontar a liberdade de consciência com a sociedade. A sociedade tem seus costumes sociais. Madre Teresa de Calcutá ia colocar Jesus. Mas vamos fazer o seguinte, porque depois nós vamos falar de Jesus na oração do horto. Dá tempo. Nós vamos falar de Jesus, não vamos falar de Madre Teresa, né? Convenção social. Ela era uma professora de uma escola inglesa na Índia. Ela era armênia. Ela tinha todas as condições de ficar na escolinha dela, lá, fazendo aula para as meninas inglesas. Um carro ia lhe buscar em casa e lhe levava. Mas a sua avó, um dia, por um erro do motorista, que a gente não sabe se foi erro ou se foram os bons espíritos que o guiaram, ela dá a volta e a escola atrás é uma grande miséria. Ela volta para a escola desconfortada. Como olhar para aquelas meninas, dar aula a elas. Ela tem o pão de cada dia. Ela tem um salário. Ela tem uma casa. E atrás dela, milhares de pessoas passam fome. É aí que muda todo um contexto. Deixar o conforto, deixar a segurança, mas servir a Jesus. Porque ela estava servindo a Jesus. A educação é algo fantástico. E lá ela estava cumprindo seu papel como outras professoras iriam cumpri-lo perfeitamente. Mas o coração dela já não deixava mais. E logo lhe dizem, mas a senhora vai fazer isso? Eles são Dalits, Madre Teresa. Dalits não têm direito. E ela fala assim, meu filho, direito é algo que você deve pensar.
porque o primeiro direito é a vida, meu filho. E se eles são Dalits, se eles são o que forem, a minha obrigação é com Jesus, de amá-los. Vi velhos, sentados, desnudos, com fome, largados. Vi crianças sentindo dores. Como eu posso me alimentar de manhã cedo, tomar o meu café e dar a aula como se nada tivesse acontecido? Me perdoe, madre. Eu tenho que seguir a Jesus. Se a senhora não concorda, eu estou indo. É um exemplo extremamente forte. Eu ia pedir a vocês, antes de iniciar o estudo, que olhasse algumas criaturas. Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Raul Teixeira, Jesus. O que essas personalidades têm em comum? O que essas personalidades têm em comum? Né? Mas vamos colocar o seguinte: nós não vamos alcançar a plenitude, e a gente deve ser muito claro, a lei do progresso é contínua. Essa é a beleza de Deus. Ele não vai nos exigir mais do que nós possamos. Ele vai exigir aquela cota, daí Jesus ser suave, doce, amorável, quando diz comigo, ou seja, seguindo aquilo que eu trago do Mestre, de Deus, do Pai, o jugo é suave e o fardo é leve. Nesse contexto, nós começamos a observar que os nossos trâmites diários, as nossas ações diárias, pautadas no Evangelho, quando eu for fazer algo, me pergunte: se fosse Jesus, o que eu faria? Na questão que os fariseus lhe colocam, entregando uma moeda e perguntando a Jesus: Senhor, é lícito pagar o imposto a César? Se ele respondesse não, ele fala: vamos incriminá-lo porque ele está negando pagar o imposto a César. Se respondesse sim, está vendo? Ele é a favor dos romanos, vamos imputar-lhe o castigo. Jesus conhece cada ser humano, sabe das dificuldades de cada um de crescer. Ele não vai exigir de nenhum de nós que, de uma hora para outra, alcancemos a plenitude. Ele vai nos dando mananciais de conhecimento cotidianos. É preciso a gente, como nos diz Leon Denis, no capítulo 24, falando sobre o pensamento, do problema de ser distinto da dor. Diz assim: a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ele diz assim: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em redor de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida futura. É esse pensamento que Jesus coloca para a gente. É como se estivesse dizendo para a gente: dia a dia tu está construindo um edifício. Que edifício você quer construir? Com que ações você quer lidar? Você quer ir além das suas forças? Porque o Evangelho nos diz, Senhor, Allan Kardec pergunta, sim, mas perguntando, meus nobres amigos espirituais, o bem, como eu devo fazê-lo? Devo colocar o meu corpo à dilaceração? Ele vai dizer: não, meu filho, não. Faça-o no limite de suas forças. Os espíritos não iriam dizer para a gente assim, se ele pudesse, porque a gente tem que entender o seguinte: o livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, todos eles foram feitos para a capacidade dos humanos que estão no momento de provas e expiações.
Se eles fossem fazer o mesmo livro dos médiuns para os espíritos superiores, eu acredito que não faria, porque já alcançaram tal conhecimento que, mas teria outra forma. Ele está falando para nós que estamos na luta cotidiana do corpo físico, na refrega da batalha. E às vezes a gente pede aqui no momento a inspiração espiritual para que a gente não fuja do tema e nem do contexto. Porque nós, no dia a dia, nós estamos sujeitos às tribulações que o mundo nos dá. Mas nossa consciência está o bem, o amor impresso. Antes de reencarnar, eu recebi propostas de trabalho. Antes de reencarnar, eu recebi amparo. Antes de reencarnar, eu recebi um auxílio de constituição imensa. Então, vai caber a mim as minhas escolhas. Tormentos. Que tormentos? Que de tormentos eu quero? Que de desgraças eu quero? Eu não quero. Então, aonde eu posso ir? Onde minha mão pode alcançar? É esse contexto que nós vamos nos colocar. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se bem alto na escala. 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Empresas quer dizer o quê? Empreendimentos. Tá? Não, quando ele coloca empresas aqui, não imagine, a gente fala assim, não vamos imaginar uma concessionária, um comércio. Não. Qual é a minha empresa nesse momento? Né? Vem do grego, empres, de empreender. O que eu estou empreendendo no momento? A minha melhora do espírito. Não, a minha empresa agora é a minha melhora material. Bom, você escolhe qual o caminho que você quer. Lembre-se de quando pensar nessa melhora material, de não esquecer os que estão à sua volta. Nem chicotear, nem tirar o tempo dos outros, não abusar daqueles que estão à nossa volta. O empreendimento espiritual, lembrai-vos de não iludir os outros, não enganar os outros. Nos dois empreendimentos, material e espiritual, nós temos regras amorosas do Cristo. Senão ele não diria para Zaqueu, ele diria para Zaqueu, larga tudo aí que você está fazendo e deixa, não precisa cuidar de ninguém não. Não, Zaqueu entendeu perfeitamente. Senhor, a quem eu devo, eu vou restituir. Aqueles que por acaso eu precisar ajudar, eu vou ajudar. E ele continua a sua vida trabalhando. Continua a sua vida trabalhando. Ele resgatou com aqueles a quem tinha necessidade e continuou a vida trabalhando. Arranjou outra forma de trabalhar. Não parou. Porque é preciso que a gente conviva com a sociedade. A gente não largue a sociedade. De ordinário, né? Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribui isso? Diz, de ordinário, é que essas pessoas saibam conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. Bom êxito as embriaga. Não adianta, gente. A gente quando está, poxa, estou crescendo, estou indo, vou ganhar tudo. A gente se embriaga pelo poder, pelo dinheiro e esquece qual o objetivo grandioso da vida. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. 865.
Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver com a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Há algumas provas, meus irmãos, que nós pedimos e a gente deve ter um cuidado imenso. Muitas das vezes, orientados pelos nossos coordenadores espirituais, nós desconhecemos algumas regrinhas. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor não é má, é uma lei de equilíbrio e de educação. E que o sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eternas cometidas. Mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento do progresso. Todos os seres têm, de sua vez, passar por ele. Todos os seres têm, de sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus poderosos efeitos. É principalmente a estes, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido, que são dignos de sofrer, que eu dirijo estas páginas. É Leon Denis, falando sobre a importância de nós entendermos os sofrimentos passados pela Terra. Sejam eles quais forem, sejam dos tormentos voluntários, sejam da desgraça real. O que eu tenho feito com isto? Emmanuel vai nos colocar assim: não há lugar, está no livro Instrumentos do Tempo, né? Não há lugar em que nos vejamos sem algum benefício a prestar ou alguma coisa a fazer. Seja qual seja a circunstância da estrada, aí encontramos a ocasião precisa para realizar o melhor. Seja qual seja a circunstância da estrada, ou seja em que posição social você estiver, seja que posição econômica você estiver, seja que dificuldade física, que estrutura física você tiver, sempre podemos fazer algo. Por isso mesmo, o tempo é o prodigioso indicador, descerrando-nos situações inesperadas ao dom de compreender e de auxiliar. Ainda mesmo nas trilhas mais obscuras da prova ou da aflição, somos defrontados por ensejos valiosos de renovação e progresso. Vou dar um pulinho aqui para esse contexto aqui. Quando te reconheças à bica do desespero ou do desânimo, ergue-te sobre os motivos de tristeza ou desalento e contempla os quadros da natureza em torno. Novos minutos se despencam do coração das horas em teu benefício. Dezenas e centenas de criaturas aparecem por todos os flancos, a te endereçarem sorrisos de esperança. Tarefas múltiplas te pedem devotamento, e os dias sempre renovados te apontam o céu, de horizonte a horizonte, como sendo imensa porta libertadora, através da qual, em cada manhã, a sabedoria do Senhor te convida sem palavras a recomeçar e progredir, trabalhar e viver. É pensando nessas oportunidades, neste contexto amoroso, que a gente vai encerrando nossa fala aqui, para passar aqui para o nosso texto da manhã, para refletir sobre esse texto, que a gente pensa nessa oportunidade que nós estamos. A Pessac, a Páscoa, a passagem.
né? A Páscoa é isso, passagem. Nos voltando aos milênios, aos 2 milênios atrás, a gente não pode afirmar porque não estimulei a pesquisa até os dias atuais, mas a saída do deserto para os judeus era extremamente importante. Aquela passagem pelo deserto, aqueles 40 anos, foi uma reeducação dos seus comportamentos, para que quando chegasse na Terra Prometida, eles tivessem novos ideais. Então a Pessac, ela era precedida na semana anterior da festa dos tabernáculos, que era a festa dos tabernáculos. Iam os patriarcas, as famílias, passar uma semana no deserto. Dentro da festa dos tabernáculos tinha a festa dos pães asmos, que eram os pães feitos sem fermento. E ali eles se congratulavam, ali eles trocavam as suas impressões, oravam, agradeciam a Yahvé pela oportunidade de terem vencido aquela dificuldade, de seus antepassados terem vencido e ali terem retornado para poder continuar na Terra Nova. É nessa mesma época em que, num determinado momento, em o que nós consideramos no ato já cristão, Domingo de Ramos, é a entrada triunfal de Jesus após a festa dos tabernáculos. E, ao entrar, a população o louva, faz diversas ações, o que irritam severamente os doutores do templo. A inveja, o ciúme, a vontade de derrubar o amor, fala mais alto do que a constituição de saber o que é a verdade. E é nesse momento que nós vamos encontrar Jesus. Não vamos aqui colocar corretamente qual seria o dia, mas talvez fosse a quinta-feira. Talvez fosse a quinta-feira, pelo que nós observamos aqui, já que a sexta é a paixão. No sábado não se podia, era o dia que não se podia trabalhar, era o recesso. E o domingo era o terceiro dia. E no domingo é a ressurreição. E para nós cristãos ela deve ter um sentido de que nada na vida se perde. Cada momento do Cristo é um exemplo. Nós vamos pegar aqui um contexto que nos coloca a pensar com muito amor no que Jesus nos propõe. A oração do horto está no Boa Nova, é o item 27. Então, assim, depois do ato de humildade extrema, lembramos que nesse momento aqui, a gente começa, eles estão no cenáculo, aonde tem a última ceia de Jesus com os apóstolos. Então, após o lava-pés, em que ele lava os pés de cada discípulo, diz: é preciso que eu tenha parte contigo, com vocês e vocês comigo. Então é necessário que eu vos lave os pés. Cinge a toalha, a cintura, ou seja, coloca a volta e desce para lavar os pés. E ali naquele momento é um momento de comunhão do Cristo com os apóstolos, dizendo: sede humilde sempre. E aí ao terminar ele diz assim: depois do ato humilde, de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora, acolhe-me em teu amor, eleva o teu Filho para que ele possa elevar-te entre os homens. No sacrifício supremo, glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse.
E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silencioso lhe acompanhava a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos meus amigos, que me deste. Os amigos que me deste. Eram teus, e tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. A gente não tem como sondar os desígnios de Deus. Por isso Jesus fala assim, para ele é insondável, mas ele sabe que Deus tem a perfeição para todos nós. Mas peço-te particularmente por eles, pelos discípulos, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço que o Evangelho os obrigará. O esforço a que os obrigará o Evangelho. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo. Sejam unidos não é como queiram, não. É como Jesus é com o Pai. Aí muda a figura. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos, todos, para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será de algum modo a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-o a todos. Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai, justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e lhe fiz reconhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tenhas amado esteja neles e eu esteja, para com que o amor com que me tens amado esteja neles e eu esteja neles. Terminada a oração, acompanhado em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene,
tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do Mestre, pois se ele aqui nos trouxe apenas nós três, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza de sua confiança em nosso auxílio. Pensamento de João. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, mais uma vez, entretanto, sem que lograsse explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passado alguns minutos, acordavam ouvindo o mestre que lhes observava. Despertai. Não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orasse com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre lhes repetir: não conseguistes então orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados, a paisagem desolada de Jerusalém mergulhava em sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depois na fronte do mestre o beijo combinado. Ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem, de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se o fizesse um salteador vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do Mestre, bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros, mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-lo. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado expulso ao insulto e à zombaria, com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro. Todos que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos da perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora. Reconhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, choreis por mim, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração do heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu ao cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do horto das oliveiras, perguntando a si própria a razão daquele sono inesperado.
quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormir a ele que tanto o amava no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido na hora extrema. Algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância na véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. A minha soledade, ou seja, a minha solidão no horto, é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem aos nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca te deixes de orar e vigiar. É uma lição fantástica. Independente de que seja, porfia no Evangelho. Porfia. Nós temos uma obra monumental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O exemplo do Cristo ali é para nos lembrar constantemente disso. Só há tormentos voluntários quando eu saio do pensamento divino. A desgraça real, nós vemos em Judas o ato cometido, mas as consequências levaram 1.200 anos para serem acertadas. Como a jovem de Dom Remy, Jeanne d'Arc. Mas a partir daí, nasce também um trabalhador fantástico. Um momento de irreflexão nossa nos dá muitos anos de pensamento. Um momento refletido, pensado, avaliado, como diz João, nasce aquele espírito combativo que até os 90 anos em Éfeso trabalhou e amou o Cristo, entendendo que o amor é a linha principal de existência. Vai ele até o ano de 1200, nas vestes de Francisco de Assis, exemplificando o amor, não se preocupando com as convenções sociais. Quando nós nos preocupamos demais com as convenções sociais, estamos fadados a cumprir mais o que os outros querem do que o que nós pensamos. E nós, espíritas, temos em nossas mãos um manancial enorme. Então que nessa Pessac, nessa Páscoa, nesse dia de hoje, elevemos carinhosamente os nossos pensamentos a Jesus.
ao amor em pessoa, cumprindo o que ele fala a João ali. Em nenhum momento temais, orai e vigiai. O vosso pensamento deve se aurir, e aí a gente lembra o que falou Leon Denis. Pensamento, mais do que atingir os outros, atinge principalmente nós. Então, que esse pequeno estudo, essas pequenas reflexões do dia de hoje, e rogo desculpa caso em algum momento não tenha sido a melhor, mas foi aquelas que eu pude captar dos amigos espirituais. Se alguém, por acaso, observar alguma inconstância, algum erro, por favor, coloque no WhatsApp. Mas é por amor à doutrina que nós continuamos tentando. E assim, meus bons amigos, nós, observando aqui, não há nenhuma solicitação, a não ser nossa irmã Célia, que nos disse que é muito bom refletir nos dias de hoje sobre essas questões. Então, nós vos pedimos permissão para que juntos elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, rogando forças a cada um de vocês, a cada irmão. Lembrando da oração do horto, Jesus dá um ensinamento fantástico. Ele olha para eles e diz o que eles têm que fazer. Que eles se unam num amor tal qual ele está unido ao Pai. Façamos o mesmo. Buscamos esse amor no qual estamos unidos ao Pai, ao pensamento divino. Então, nesse momento, nós vos pedimos que levemos nossos corações àquela imagem sempre calma e tranquila que nós reconhecemos dentro do Fonte Viva. A nossa casa coordenadora, a nossa casa amiga, fraterna, e os amigos espirituais que orbitam em torno da nossa sede física e espiritual. Que essas vibrações emanem em sinceros carinhos, em sinceras alegrias, que sejam vibrações de amor, que elas vibrem no coração de cada irmão que nos assiste, de cada irmão que esteja na casa de quem nos esteja assistindo, no coração de cada ser humano que hoje se encontra no mundo inteiro. Não vamos citar locais nem pessoas, porque o Cristo vê toda a terra como seus irmãos. Nenhum está isento do seu amor. Nenhum está isento do amor de Deus. Nenhum está isento do amparo, da orientação. E mesmo quando cai, não fica desamparado. Há sempre um anjo guardião, há sempre um coração materno a poder amparar, intuir, a fim de seguir o roteiro luminoso do Evangelho de Deus. Na Páscoa de hoje, na vida do Cristo, que deve ser vivo, ressurgir aos nossos olhos todos os dias, nós vos agradecemos, Deus, pela oportunidade do pão do Evangelho. Nós vos agradecemos pela oportunidade dos amigos e rogamos que essas luzes beneméritas do amor de Jesus possam ser sentidas pelos companheiros e, sendo sentidas, revigorem o seu amor a Deus. E assim, nós vos pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Muita paz a todos. Um bom domingo a todos, uma feliz Páscoa, que Jesus os ilumine, os abençoe. Um excelente domingo a todos e uma boa semana. Muita paz.